Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com o nosso Estúdio Câmara ao vivo nesta quinta-feira, dia 30 de abril. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Hoje vamos falar sobre a novela das frutas, né? A adaptação brasileira da trend Fruit Loves Land, popularizada nos Estados Unidos. Esses vídeos que misturam inteligência artificial e personagens de frutas em tramas inspiradas nas novelas e tem dominado o Instagram e o TikTok. Personagens como Moranguete, Abacatudo, né? Quem não ouviu falar? Eles vivem histórias cheias de drama, com traições, conflitos financeiros e até temas muito mais sensíveis. Apesar do tom aparentemente leve, especialistas alertam para conteúdos que podem envolver violência doméstica, abandono e outros assuntos delicados. Hoje, nós vamos discutir os impactos desse tipo de conteúdo na infância, na juventude e também na vida adulta. Nossas convidadas já estão com a gente aqui no estúdio e nós convidamos você para participar com a gente também. Tem assistido as novelinhas das frutas, né? Ou então a sua criança, o seu adolescente, o seu jovem também está assistindo a esse tipo de conteúdo, a novela das frutas, e aí fica aguardando, porque esse conteúdo ele não tem fim, né? Sempre tem ali um gatilho que faz você continuar no conteúdo no outro dia. E aí, como é que você está convivendo com essa trend que tem dominado as redes? Conta pra gente, participa conosco, nós gostaríamos de te ouvir. Se de repente você tem também uma experiência, pode mandar pra gente, o WhatsApp tá aberto, 19978293776. Para ser mais rápido aí, mais objetivo, tem o nosso QR Code, então aponta a câmera do seu celular e já cai direto com a nossa produção, vai mandando aí a sua pergunta, de repente também a sua experiência referente ao nosso tema de hoje, que é a novela das frutas, que as nossas convidadas já estão aqui, já nós vamos apresentá-las. E agora, vamos atualizar, algumas informações. A gente fala hoje de algo que vai acontecer amanhã, né? Durante todo o final de semana também, sexta, sábado e domingo. Os cartórios eleitorais, gente, aqui de São Paulo, eles vão funcionar em horário ampliado. Então, no feriado de amanhã até o dia 6, para quem precisa tirar o primeiro título, regularizar o documento ou cadastrar a biometria para votar nas eleições, né? Conforme o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no dia do trabalho amanhã, no sábado e no domingo, as unidades abrem das 9 da manhã às 3 da tarde. Já na segunda, terça e quarta, o funcionamento será das 9 da manhã até as 5 da tarde. O atendimento ao público será feito por ordem de chegada, respeitadas aí as prioridades da fila, tá? De acordo com o calendário eleitoral, o dia 6 de maio é o último prazo para emitir, transferir ou regularizar o título de eleitor. A partir do dia 7, o cadastro eleitoral será fechado conforme determina a legislação para a organização do processo das eleições de outubro, né? Aqui em Campinas, os cartórios eleitorais estão na Rua General Osório, número 1041, no edifício central, tá? Em frente ao Lago do Rosário. Antes de procurar atendimento presencial, o TRE São Paulo orienta a verificar a situação do título ou da biometria no autoatendimento na opção situação do título, tá? Quem já possui biometria pode resolver a maioria dos serviços de forma online, transferência de domicílio, atualização de dados e também emissão da segunda via. No atendimento presencial, é necessário você levar aí o documento com foto, comprovante de residência recente e para homens que completam 19 anos aqui agora em 2026, o certificado de quitação militar. Todos os serviços da Justiça Eleitoral são gratuitos, com cobranças apenas de eventuais multas por ausência não justificada. Em caso de dúvidas, o TRE São Paulo disponibiliza o telefone 148 e a central de atendimento ao eleitor e também o chatbot, né? Também você pode ligar aí o WhatsApp, mandar mensagem para o WhatsApp, 11 3130 2200, tá bom? Dada a informação, e você também confere mais informações sobre a atualização do título eleitoral no Câmara Notícia, hoje ao meio-dia, com Gabriel Castro. Previsão do tempo para hoje: sol com algumas nuvens durante o dia, né? Mínima 19, máxima 30 graus. Ontem, chuva, né? Aqui na cidade de Campinas. Hoje não tem previsão de chuva à noite não, viu? Então, vamos lá
viver mais um dia, faça acontecer o seu bom dia, vamos nos hidratar e bora que tem muita coisa para hoje ainda, né? Estamos aí 8 horas e 8 minutos ao vivo aqui na TV Câmara Campinas e a gente fala da novela das frutas. Apesar da popularidade, esse conteúdo tem gerado polêmica pela forma como constrói seus personagens. Muitas tramas reproduzem clichês misóginos com divisão entre alfas e betas, entre uma forte sexualidade feminina. Outro ponto, né, de atenção é a ausência, gente, de classificação indicativa, o que pode expor crianças a cenas de violência, linguagem própria, conteúdos adultos. Os personagens vivem histórias contínuas, né, com ganchos que incentivam o consumo sem fim. E apesar do visual infantil, os temas incluem traição, vingança, crimes e conflitos familiares. E a gente precisa lembrar que nós temos aí o ECA Digital, que traz também uma responsabilidade para os pais irresponsáveis na regularização dos conteúdos para as nossas crianças jovens, né? Então, nós precisamos falar sobre isso. E é por conta disso que nós convidamos duas pessoas aqui. Elas são especialistas em saúde mental, também na educação. Então, a gente quer dar as boas-vindas à psicopedagoga Andresa Albuquerque. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, muito obrigada, Rúbia, pelo convite. Estou muito feliz de poder estar participando do programa e colaborar, né, com as informações pertinentes para o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes. Muito bem. E para completar a nossa dupla de hoje, a gente recebe a neuropsicopedagoga Nayara Nakamura. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui compartilhando junto com vocês informações relevantes. Muito bem, e muito relevantes, porque apesar do caráter aparentemente leve, o consumo frequente desse tipo de conteúdo levanta preocupações importantes, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes em formação emocional, formação cognitiva e formação social. A gente começa perguntando para a Andresa quais são os principais impactos nesse tipo de conteúdo como o exemplo das novelas das frutas, né, para o desenvolvimento infantil. Muito bem. Bom, o nosso cérebro, né, principalmente o das crianças e dos adolescentes, ele aprende pela repetição, né? E aí, quando a gente vai gerando muitas informações repetitivas, o cérebro ele vai gerar o hormônio da dopamina, que é o hormônio do prazer, né? E a criança, ela vai reproduzir, ela acaba reproduzindo esses comportamentos, né? E aí ela vai tendo uma visão distorcida da relação humana, do relacionamento humano. Porque esses conteúdos de conotação sexual, de verbalização agressiva, né? Ele acaba sendo o irreal daquilo que a gente coloca como empatia, né, na formação dessas crianças. Olha só, perfeita explicação, né? É repetição. E aí essa repetição acaba trazendo para a realidade e a criança acaba, de repente, repetindo o que ela viu naquele conteúdo e você fala, mas eu não ensinei isso, de onde veio, né? São os conteúdos que as redes apresentam para as nossas crianças e adolescentes. Agora, Nayara, tem uma idade mais vulnerável para esse tipo de exposição, né? A gente sabe que a criança, criança mesmo, lá 2, 3, 4, 5 anos, não deveria estar, né, com o celular em mãos, mas a gente sabe também que a realidade não é essa. E aí, qual a idade mais vulnerável para esse tipo de exposição? Muito bem. Até 2 aninhos de idade, o ideal é que a criança não tenha exposição à tela. Então, fica um pedido, né, como professora, como neuropsicopedagoga, até 2 aninhos, sem exposição, se possível. Nós estamos sugerindo. A partir dos 2 aninhos, nós precisamos limitar. Então, 3, 4 aninhos, 5, 1 horinha, uma tela maior por conta
né, da visibilidade, até mesmo da visão e tudo mais. Mas lembrando que, para todas as idades, 5, 6, 12, 15, o ideal é que seja supervisionado. Sim. Então, assim, quanto menos exposição, melhor. Hoje nós sabemos que a cultura digital está implantada e não tem como, né? Ah, não vou deixar, não vou apresentar a tela, não vou mostrar, não tem como. Porém, nós precisamos supervisionar exatamente sobre isso que nós estamos falando. O que nossos filhos estão assistindo? É exatamente isso, sobre essa supervisão que o ECA Digital traz a Exato. informação, né? É importante, se você de repente não teve acesso, dá uma olhadinha na internet, baixa, procura, né? Para você ver, ler e entender todo o conteúdo do ECA Digital que traz informações principalmente sobre essa questão, né, desses conteúdos e também de como a gente faz para monitorar, e a gente precisa monitorar os nossos filhos. Agora, tem um termo bem interessante, que é o Brain Rot, que tem sido usado para descrever conteúdos ultra rápidos e de consumo contínuo. Essa expressão, nós já fizemos um programa com esse tema. Essa expressão, gente, significa cérebro apodrecido. É algo assim bem pesado, né? Um apodrecimento do cérebro. Mas essa expressão, ela foi uma das mais buscadas do último ano no dicionário Oxford e está associado ao uso excessivo de telas e ao consumo compulsivo do conteúdo digital. São produções que prendem a atenção a qualquer custo, como o tema de hoje, a novela das frutas, né? Agora, Andressa, essa exposição precoce a temas adultos pode antecipar o fim da infância, porque, como você disse anteriormente, é repetição e as crianças, elas reproduzem o que elas veem, né? É mais ou menos, é um espelho ali, está projetando para ela uma imagem e ela vai reproduzir. E o consumo exacerbado desse tipo de conteúdo pode antecipar o fim da infância, já que a gente está falando de uma novela que é um conteúdo, vamos colocar aqui, gente, vamos ser sinceros, um conteúdo adulto, mas em forma e cores que vai chamar a atenção das crianças. Sim, Rúbia, com certeza, né? Isso vai causar a adultização, né, das crianças. Porque o desenho, ele é todo colorido, todo fofinho, ele chama atenção, né? E parece inocente, parece divertido, mas não é. E aí a criança começa a reproduzir esses comportamentos, né, adultos, mas ela não vai conseguir gerenciar emocionalmente isso, porque ela não está pronta. E ela vai pulando as etapas do desenvolvimento, né? Ela deixa de brincar, ela deixa de produzir as ações de criança e começa a reproduzir as ações dos adultos, porque é isso que vai ficando no cérebro dela. Quanto mais ela assiste, mais ela vai fazer a imitação disso. Porque em todo tempo, né, no dia a dia, a gente acaba falando como as frutas são boas, faz bem à saúde. Então, é isso que está no cérebro dela. E aí, ela vai ver aquelas cenas, ela vai associar, né? As frutas são boas, eu ouço isso o tempo todo na escola, dos meus pais, da minha nutricionista. E o que as frutas estão reproduzindo ali é bom também, né? Ela não consegue, ela não tem a maturidade emocional para separar o que é real do que não é. Nossa, olha só, interessante. Como é impressionante a visão, né, de vocês que são profissionais da área da saúde mental. Eu não tinha analisado por esse ponto de vista. A gente fala para as crianças, né, como as frutas, elas são boas, a fruta faz bem, né? E aí você se depara com um conteúdo, né, com o nome A Novela das Frutas, e a gente sabe que novela é algo que traz histórias, né? E nesse caso, essas histórias, né, são histórias que não são apropriadas para a infância, mas são associadas a algo bom.
E a reprodução, por que eu não vou poder assistir? Por que eu não vou poder reproduzir se é algo bom? Porque as frutas são boas. Sim. Olha só que coisa interessante, né? Alimentação saudável, né? Muito na escola se diz alimentação saudável, né? Assim como a Andresa falou. Mas e aí, né? Como fica? Exatamente, só complementando a fala. Existe a maturação neurológica da criança. Sim. E a maturação nem sempre está consolidada. Então, é por esse motivo que conteúdos como esse, por exemplo, da novela das frutas, não é um conteúdo ideal para crianças, né? Interessante, Nayara. Agora, nós falamos desse apodrecimento cerebral, eu acho muito forte isso, mas de repente é necessário impactar. Porque se foi uma das palavras mais buscadas no dicionário de Oxford, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos falar a verdade? A gente está lidando com algo que realmente está trazendo um impacto muito negativo, mas às vezes a gente não consegue enxergar isso. Como que esse consumo acelerado de conteúdos interfere na capacidade de atenção das crianças, né? Interfere no cognitivo, interfere no social. Como que acontece? O que acontece na cabecinha delas? Essa questão do apodrecimento cerebral, você, na sua visão, como neuropsicopedagoga, é algo muito forte ou realmente está acontecendo isso? Infelizmente está acontecendo isso. Existem funções que são interligadas. Funções conativas, funções cognitivas, que estão relacionadas à aprendizagem, e funções executivas. Então, quando a criança recebe um conteúdo bonito, né? Não podemos dizer que é um conteúdo feio, é um conteúdo colorido, chamativo, mas ela não tem, né, a maturação neurológica consolidada ainda, as funções entram em conflito. Então, eu vou ter dificuldade de prestar atenção na aula da professora, eu vou ter dificuldade de prestar atenção na lição de casa, quando eu vou fazer com a minha mãe. Então, eu vou ter dificuldade, por quê? O excesso de estímulos, excesso de tela, excesso de estímulo, excesso visual prejudica a concentração, a atenção. E nós temos recebido muito em consultório crianças com transtornos de atenção, transtornos do neurodesenvolvimento, de aprendizagem, exatamente por conta disso. Excesso, tudo que é em excesso faz mal, né? E esse excesso prejudica a função, que é o fato da atenção. Muito bem. Se quiser completar, por favor. Como eu falei, né, sobre a dopamina, e completando aqui o que a Nayara falou, foi muito bem explicado. A criança, ela, com esses conteúdos mais rápidos, né, as novelinhas mais rápidas, ela acaba perdendo a paciência para aquilo que ela precisa focar, né? E aí sempre vem o depois. E o algoritmo, ele é muito inteligente para isso, né? Ele vai trazendo ali sempre no final de cada reprodução, ele vai trazendo o e depois, trazendo a curiosidade da criança. E ela já vai clicando no próximo episódio, fazendo com que ela não pare em nenhum momento para ter um pensamento crítico sobre isso. Então, a criança, ela acaba perdendo totalmente o foco, a atenção nas coisas que ela precisa, né? É uma imprevisibilidade, né? Porque toma uma vontade de você saber o que vai acontecer depois. E isso é um perigo muito grande. Muito. E isso gera, completando, né, a fala de ambas, isso gera o quê? Na maioria das vezes, ansiedade. Olha aí. E esse é um tema infantil muito. A ansiedade infantil está muito em alta. É triste de dizer, mas infelizmente, porque é o que a Andresa acabou de explicar. É tudo rápido, bonito, né? Então eu não vou ter a paciência de ler o texto para interpretar o texto. Não, eu quero tudo rápido, eu preciso,
né? É exatamente Pra isso. ontem, né? Eles Pra querem ontem. tudo pra ontem. A paciência Exatamente. já não se tem. Na verdade, assim, a gente percebe que as crianças, elas estão perdendo um pouquinho a noção do tempo real, do tempo do aqui e do Exato. agora. Elas estão no tempo da rolagem infinita, elas estão no tempo daqueles vídeos curtos, né? Isso. Então, para eles, tudo tem que ser muito rápido. E isso também interfere na saúde cognitiva, na questão do relacionamento, o social, o familiar, né, Andresa? O que você pode trazer pra gente? Isso. A criança começa a apresentar, né, comportamentos. Eu acho que a família precisa ficar bem de olho, né, observar bastante isso. Se a criança começa a apresentar irritabilidade, o vocabulário dela Sim. muda, né? Nossa, eu não costumo ter esse comportamento em casa, na escola também não. De onde está vindo isso, né? A criança começa a se fechar, ela não quer mais brincar, ela só quer consumir rede social, né? E isso acaba prejudicando muito as relações, tanto familiar quanto na escola e com os outros convívios que ela tem com outras crianças, né? Voltando um pouquinho lá na adultização, né, que acontece, isso prejudica demais o desenvolvimento da criança e do adolescente, principalmente do adolescente também, né? Sim, A gente tem falado bastante da criança, mas os adolescentes, eles estão bem impactados com esse conteúdo também. Né? Exatamente. E aí, esse conteúdo traz uma violência em forma de animação, né? Porque eles brigam. Eu tive olhando, mas não consegui aprofundar. Mas, assim, o pouco que eu vi, né, tem... É uma novela, gente. Então, tem de tudo. São sentimentos que acontecem, que aparecem ali. Tem briga, tem amor, tem tudo. E aí, só que é um conteúdo agressivo de uma forma leve, quase que uma brincadeira, né? E isso acaba fazendo o quê? As crianças e adolescentes podem fazer o quê? Banalizar situações graves. Porque uma família de frutas lá entrou em conflito, estão brigando, mas são frutas, é leve, é brincadeira. E essa banalização acaba trazendo uma normalização aos comportamentos de agressividade, de traição, como eu vi lá nessa novelinha das frutas, que tem a traição entre eles. Agora, você imagina isso sendo levado, esse conteúdo sendo levado de uma forma de brincadeira, normal, de desenho, né, para as crianças e para os adolescentes. Qual que é o impacto disso para quem consome esse tipo de conteúdo, né? Eu acredito assim, é um impacto muito profundo, né? É um impacto profundo, é um impacto neurológico muito prejudicial. Inclusive, eu não conhecia essas novelinhas. Sim. E aí fui pesquisar, né? Fui estudar e realmente você se impacta com os trama, vídeos, né? com a trama, você fica querendo saber mais. E realmente são conteúdos que, nossa, mas se tá aqui, está tudo bem, né? Então impacta muito. E assim, criança tem excelente memória. Olha, eles até 6, 7 anos, nós chamamos de esponjinhas, porque eles sugam, eles captam tudo que você colocar, né? Assim como a Andresa já mencionou. Eles estão em fase de desenvolvimento. Nós estamos falando de crianças, nós não estamos falando de adultos. Então, isso impacta para sempre. Ah, não, tá tudo bem. Um videozinho lá que eu vi, uma fruta quebrava uma vidraça e roubava, pegava ouro, alguma coisa, joia, e aí saía rindo, né, geralmente. Então, tá tudo bem, e aí? Será que eles conseguem ponderar? Então é importante demais dialogar, né, e supervisionar. Exatamente. O que estão vendo. Isso mesmo. A criança começa a normalizar, né, aquela situação, né? O irreal começa a tornar real para ela começa a normalizar isso e reproduzir esses comportamentos
como se fosse aquilo que ela precisa para ter uma boa convivência, ser aceita talvez, né, aceita no grupo, porque todo mundo está assistindo, né, porque todo mundo tá reproduzindo esse comportamento, então ela passa a reproduzir isso também. Então, eu acredito que o maior impacto é essa normalização do irreal, né. É, exatamente. Se a gente para analisar, hipersexualização, né? Tem a questão da normalização, tem a questão da violência, e aí tem o impacto da reprodução do conteúdo dentro de casa, na escola, no social, no convívio. E aí as mães, os pais, os cuidadores, às vezes podem até se assustar e falar assim, nossa, mas da onde que tirou isso, né? Nós precisamos estar atento o que nossas crianças, jovens, adolescentes e até nós, adultos, temos consumido. Por quê? A inteligência artificial está aí, a tecnologia está aí, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Só que tem os dois lados, sempre tem os dois lados. Tem o lado bom e o lado que não é bom. E aí a gente precisa utilizar o lado bom do negócio, né? A inteligência artificial é maravilhosa e vale a gente ressaltar que esse conteúdo está sendo produzido por inteligência artificial. E é algo que chama a atenção ainda mais, porque é tudo muito novo, principalmente para crianças e adolescentes, né? E aí, o que tem lá? Tem agressividade, tem traição. Realmente, eu fui olhar e me impactei com a perfeição do conteúdo. Sim. As cores chamam a atenção da gente que é adulto, você imagina, das crianças, porque isso também tem uma questão que prende, né, a questão das cores, né, Andressa? Porque dependendo da cor que você coloca, a criança nem tem interesse, mas dependendo da forma que é orquestrado o conteúdo, vai sim prender aquela criança e aquele adolescente no conteúdo. Exatamente. Eu costumo falar, né, que o algoritmo ele não tem ética, ele tem métrica, né? E aí a intenção realmente é produzir conteúdos chamativos, sem ética nenhuma, sem uma linguagem adequada, porque eles usam aí as crianças como massa, né? A criança ela não tem um filtro para isso, para saber o que é certo e o que não é. Precisa sempre da mediação de um adulto, né? Para, como estão em formação, de falar isso é certo, isso não é certo, né? Então, eles usam, né? A IA, hoje ela tem, claro, as coisas boas, né? Mas fazer o bom uso disso é realmente o adulto estar mediando com a criança o que é certo e o que não é. Porque realmente os criadores disso, né? Eles vão criar conteúdos que estão chamando a atenção das crianças, né? Aquilo que está levando para ela saber o ir ou depois, né? Buscar mais informações sobre isso. Então, eu acho que realmente esse impacto está muito grande mesmo. E esse tipo de preocupação, gente, não é novo, sabe? É que a gente, às vezes, esquece muito rápido das coisas. Vocês, professoras, né? Eu acredito que vocês vão lembrar daquele episódio que teve do jogo, acho que é da baleia azul, né? Que viralizou e que aconteceu, assim, situações lamentáveis e que a gente pode trazer como um exemplo, né? Só que antes não tinha inteligência artificial, né? Antes não tinha todo esse apelo tecnológico que nós temos hoje. Só que hoje nós temos o ECA digital, né? E temos também a responsabilidade dos pais no monitoramento dessas crianças e adolescentes. Agora, eu pergunto para você, Nayara, o ECA digital, você acredita que isso traz realmente um acalento, né? Podemos dizer assim, uma tranquilidade a mais? Você acha que isso vai fazer a diferença no consumo desse tipo de conteúdo pelas crianças e adolescentes? O que é necessário para que o ECA digital realmente seja colocado em prática? O ECA digital é
na minha opinião, né, Uhum. conheci e achei extremamente relevante, extremamente importante, principalmente na questão emocional, Sim, onde os pais são responsáveis isso. pela questão emocional da criança. Então, na minha opinião, pode ser que haja, é importante que haja, porém é necessária uma conscientização dos pais. Sim. Então, existe o documento, né, existe o ECA digital, e lá, além do que a Rúbia comentou, existe o respaldo legal da criança, Uhum. porém é necessário uma conscientização. E às vezes o pai não está aberto para conscientização, né? Eu cuido, mas eu faço de tudo, né? Mas eu dou de tudo, mas nem sempre é o que a criança precisa. Exatamente. Na minha opinião, eu acho que para o ECA digital funcionar, né, Uhum. é uma tripartida, né? O Estado, ele cria as regras e fiscaliza, né? As plataformas, elas precisam se responsabilizar pelo conteúdo, pelo algoritmo, e as famílias precisam fazer a curadoria assistida, né? Existem hoje ferramentas, né? Não confere só no Kids, né? Nos Uhum. filtros, né? Que os pais ativem os filtros aí dos aparelhos, dos tablets, dos celulares das crianças, né? E também façam essa curadoria assistida, como a Nayara falou. Os pais precisam, isso não é invasão de privacidade, porque são Uhum. menores de idade, né? Precisam estar ali o tempo todo monitorando o consumo que as crianças estão tendo das redes sociais. Essa é uma divisão de responsabilidades, né? Exato. O que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, dentro dele existem direitos, Uhum. né, que foi o que mencionamos agora, mas também existem os deveres. Então, eu preciso primeiro conhecer. Acredito que se os pais não conhecem, nós deixamos até como sugestão, Sim. né? Mas eu preciso conhecer para fazer Exatamente. o uso, né? Como a Andresa explicou, muito bem explicado. A curadoria, o que é importante, o que é relevante. Eu estou cuidando de fato do que é necessário? Andressa, agora, qual que é a melhor abordagem para as nossas crianças e adolescentes? É um diálogo ou uma restrição? Até porque o diálogo, ele parece não estar funcionando muito bem, né? Parece que esse tipo de conteúdos, essa questão da rolagem infinita tem feito um estrago na cabeça das nossas crianças e adolescentes que eles não estão sendo capazes de entender, né, através do diálogo. E aí a gente pergunta, diálogo, restrição, terapia, o que a gente deve fazer? Olha, eu acho que a maneira mais assertiva é o diálogo antes da restrição, né? A criança, ela precisa conhecer o porquê que ela não pode consumir, porque é uma linguagem inadequada, né? A gente precisa colocar para a criança ali que ela tem o livre-arbítrio, mas ela tem que fazer o bom uso disso, né? E como ela está em formação, crianças e adolescentes, se a gente restringir, vai causar curiosidade, né? Então eu vou ver o porquê que o meu pai, a minha mãe falou que eu não posso assistir isso. Então, a família, sim, tem que ter uma conversa franca, né, com os filhos, sentar, mostrar os prejuízos que isso causa na criança, no seu convívio, né, para depois restringir. Restringir só de fato, eu acredito que vai levar uma curiosidade maior ainda, né? Exatamente, porque a gente precisa fazer essa transição, mas não podemos gerar aquela questão da resistência, né? O Sim. controle, né? Porque aí a criança vai realmente bater de frente, né? O não é Aham. gostoso, né? Sim. Não pode. Então eu vou ver o que vai acontecer. Eu vou Por que que não tentar. pode? Criança é assim, Aham. né? Eu vou tentar. Eu tenho um pequenininho de 6 anos e ele me pergunta: mamãe, por que você brigou comigo?
E aí eu explico. Por causa disso, disso, disso. A mamãe não tinha explicado que não. Você fez, então a mamãe está conversando com você. Então eles, criança, é exatamente a fala da Andresa. Criança quer saber o porquê das coisas. Sim. Por que que brigou? Por que que não viajou? Por que que não ganhou o presente? Explicar o porquê. E nessa nossa vida corrida, né, do dia a dia, sou mãe também, sei muito bem do que nós estamos falando. Às vezes a gente não... não, é só isso, não pode, não vai, não faça. Mas e por quê? Aí eu, criança, vou ficar com aquela pulguinha atrás da orelha e vou... Exatamente, por isso a importância do diálogo, mas um diálogo, assim, longo, né? Bem explicado, assim, porque as crianças, elas entendem dessa forma. E são inteligentes. Super! São inteligentes, eles entendem, eles são muito inteligentes. As crianças de hoje, elas têm uma rapidez no raciocínio, eles são muito... Não que não fôssemos, né, no nosso tempo, quando criança, mas hoje a tecnologia... Então, tudo isso veio para quê? Para agregar valor, para melhorar, para ajudar. Tanto que num documento que nós temos, que se chama BNCC, que é um documento normativo, a 5ª competência é cultura digital. Olha aí. Então, não tem como fugir mais. E tá tudo bem. É necessário, é importante. Mas o que será que está sendo exposto, passado, visto? É importante. É verdade. E vale lembrar que, né, a inteligência artificial está aí e os conteúdos serão produzidos. E eles serão disseminados. E eles serão viralizados. A gente precisa fazer a curadoria, né, para entender o que os nossos filhos estão consumindo. Porque às vezes a gente fala aqui da novelinha das frutas, eu, por exemplo, não conhecia, né? Eu fui conhecer trabalhando esse tema para a gente poder trazer para o programa. Mas, conversando com adolescentes, nossa, eu estou ultrapassada, porque a novelinha já tem um tempo, né? Então, assim, a gente precisa, de repente, entrar no mundo deles, para a gente entender o que está acontecendo nesse mundo, para a gente poder ver a forma que nós vamos trazer para eles que esse tipo de consumo não é adequado, né, para a idade, enfim, a gente precisa entrar no mundo deles, porque se a gente não entra no mundo deles também a gente não sabe o que está acontecendo, não é, Andressa? É isso mesmo. A gente precisa se apropriar do mundo das crianças, dos adolescentes, para saber orientar. Né? Não vamos mais fugir da era digital, né? Não tem como. Então, eles são nativos digitais e nós precisamos nos apropriar para a gente poder dar a orientação certa, né? Poder explicar, entrar nesse mundo, falar a língua deles, né? De maneira que eles entendam, que eles consigam amadurecer para aquilo que é certo e o que é errado. Né? Então, se a gente for falar na nossa linguagem apenas, eles não vão entender. A gente precisa impactar, assim como as novelinhas estão impactando, nós também precisamos. E aí é importante, né, a gente trazer conteúdos digitais que elevem aí o nível deles, né? Levar aí para uma pesquisa de esporte, pesquisas científicas, também de empatia. Eu acho que a gente pode fazer a troca. Eu acho que a minha dica é essa, fazer a troca. Como eles não vão sair mais, né, desse mundo digital, a gente mostrar para eles o que eles podem estar consumindo com responsabilidade. Perfeito, muito bem. Agora, 8h41, nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores, né? Para as nossas professoras aqui, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, falando sobre esse conteúdo que está viralizado na internet, é a novela das frutas, né? É mais TikTok, Instagram, essas redes. E eu vou falar, é interessante demais a novelinha, é legal, é bonito olhar assim as cores, as frutas
falando, né? E tem fruta musculosa e tal. Gente, é super interessante, é uma produção muito legal. Só que é uma produção que não devia viralizar da forma que viralizou para as nossas crianças e adolescentes, porque tem sim um conteúdo que é inapropriado. E também a gente vale lembrar que nós estamos falando aqui de crianças e adolescentes, mas os adultos que consomem esse tipo de conteúdo também tem aquela questão assim de querer saber o que vai acontecer amanhã na novelinha, querer saber. E o impacto não é só para as crianças e adolescentes, né? É para nós também, não é? Gostaria que você falasse um pouquinho. Sim, nós adultos também. Nós também consumimos, né, horas e horas, né, de vídeos. Inclusive, só uma observação. Sim. Quando nós vamos postar um vídeo no Instagram, ele diz lá, vídeos acima de 3 minutos não serão tão visualizados, né? Eu não tinha essa ideia, essa concepção. Por quê? Porque vídeos longos não são muito assistidos, não se tem mais. Então se perdeu a paciência. E nós adultos também. Nós também queremos tudo rápido, né? Na rolagem, na tela. E consumimos horas, sendo que poderíamos estar estudando, trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa. Então o impacto no adulto também, infelizmente, também é grande. A gente precisa aprender a lidar com tudo isso, né? É por isso que a gente precisa conversar. Precisamos conversar, estudar, lidar com essa situação, porque volta não tem mais e a gente precisa se alinhar e utilizar a parte boa de toda essa tecnologia para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento cognitivo, social das nossas crianças e adolescentes. Vamos lá, 8h44, pode colocar na tela, por favor, a primeira pergunta? Vamos ver quem é que está conosco. Ricardo Gomes, da Vila Industrial. Esses vídeos parecem meio confusos, sem começo ou fim. Isso pode dificultar o entendimento de histórias, olha aí, ou a sequência lógica nas crianças. Vamos lá, então, Nayara. Ricardo, muito boa a sua pergunta, muito obrigada. Com certeza, dificulta e muito. Hoje, nós, dentro de sala de aula, nós temos uma das habilidades, a chamada produção textual. E as crianças, por conta do excesso, né, de tela e tudo mais, e desses vídeos, enfim, eles não conseguem produzir um texto. Olha isso. Então, mas como que eu começo um texto? Então, eles têm dificuldade de produzir história, de saber o início, o meio e o fim de uma história. E isso é confuso, isso dificulta e muito as crianças no desenvolvimento cognitivo, executivo e tudo mais. Muito bem, olha só, né, gente? É preocupante, não é, Andresa? A dificuldade de escrever textos, a dificuldade de produzir, a dificuldade também de escrever, né? O movimento da escrita está bem dificultoso para as crianças e para os adolescentes. O pessoal que está na escola tem dificuldade mesmo? O que você avalia? Muita dificuldade, né? Essa parte motora, né? A motricidade fina, ela também está sendo atingida, impactada, porque a criança ela acaba deixando de fazer trabalhos manuais, brincadeiras, né, para ficar só lá no rolamento da tela, e aí ela vai ter só o contato auditivo e visual, né? E aí na hora de escrever, não só de ter noção ali do espaço, do caderno, da linha, ela também vai ter dificuldades ortográficas, porque não há repetição, não há o treino, a constância, né? E essa sequência, como foi o Ricardo perguntou, né? Essa sequência, ela é muito atingida. Ela não vai ter contato com começo, meio e fim, né? Porque ela não vai estar desenvolvendo essa habilidade. Ela vai ter tudo pronto, tudo muito rápido, né? Já vem uma resposta pronta nessas novelinhas, né? Nesses conteúdos para ela. Ela não precisa mais pensar, é só assistir, ouvir e ver.
né? E reproduzir, E né? reproduzir. E complementando a fala da Andresa, vamos fazer uma análise na nossa infância. Sim. Nós, né, eu posso dizer por mim, mas acredito que vocês também, Sim. nós corríamos, Super. brincávamos, nós pulávamos corda, nós caíamos, né? Levantava de e bicicleta, continuava. levantava, corria. Tenho vários arranhões de bicicleta na perna. E hoje, e isso tudo auxilia no quê? No desenvolvimento, na motricidade. Hoje, nós não vemos crianças mais na rua. Verdade. E existe, né, toda uma violência, e concordo com tudo isso. Mas as crianças de hoje, às vezes, não sabem nem brincar. E aí é onde afeta a questão da escrita, do pensamento, né? A historinha começa assim, no meio pode ser assim, e eu preciso terminar de uma forma triste, feliz, ou enfim, eles têm essa dificuldade. Então, a infância precisa ser retomada. É muito importante. É verdade, essa é a fala. A infância precisa ser retomada, né? As nossas crianças estão perdendo o direito de serem crianças e a gente precisa aprender como reverter todo esse processo. Agora, 8h48, a gente vai para mais uma pergunta. Pode colocar na tela para a gente, por favor, produção. Vamos lá. Estamos falando da novela das frutas aqui, tá? Para as crianças, adolescentes e para os adultos também, né? Tem gente consumindo esse tipo de conteúdo aí, não vê o momento de chegar o outro dia para saber o que vai acontecer na novelinha. Ah, é legal a internet. É isso, gente, mas precisamos tomar cuidado, viu? Vamos lá. Carla Mendes, do Jardim Proença. O que mais pesa? O tempo que a criança fica assistindo ou o tipo de conteúdo que ela consome? Olha só, Andressa. Muito bom. Os dois, né? Os dois. O tipo de conteúdo, sem dúvida, né? Linguagem inadequada para ela, aquilo que não está dentro dos padrões que ela precisa estar consumindo para o seu desenvolvimento. E o tempo também, acho que equilíbrio é tudo. Né? Se a criança passa muito tempo na tela, ela vai deixar de desenvolver algumas habilidades, né? Do social, né? Do emocional, ela vai ficar ali só no auditivo, no visual, e o seu corpo não vai ter movimento, não vai se mexer, não vai brincar e não vai ter um aprendizado por completo. Então, eu acredito que os dois. Tudo tem que ter um equilíbrio mesmo. Exatamente. Equilíbrio é tudo, gente. Principalmente quando a gente fala de telas, conteúdos para as nossas crianças e adolescentes que precisam, né, desse equilíbrio da educação, do brincar, né, do exercício, do social. A gente precisa equilibrar. As crianças hoje, às vezes, não gostam nem de ir para a escola, né? Querem ficar no quarto. E se oferecer para ela assim, testa aí. Você quer começar a estudar online? Só testa, só para ver. Você quer fazer, né? Não precisa ir para a escola. Você prefere o quê? Ir para a escola ou fazer sua lição aqui no quarto online? Ela vai preferir ficar online. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Vamos lá, 8h51. Mais pergunta pra gente? Tem? Então pode colocar na tela, vamos ver. Luciana Carvalho, do Cambuí. Dizem que esses vídeos curtos liberam muita dopamina. Isso significa que a criança pode realmente viciar no celular da mesma forma que um adulto vicia. Pois é, né? Essa dopamina barata, rápida e que está acabando aí com... Acho que a vontade a liberdade de expressão, acredito, que das crianças e dos adultos também. Quem pode responder essa pergunta aí da nossa telespectadora? Vamos lá, Andresa, ou você? Vai lá. Depois a Andresa completa, pode ser? Isso significa que a criança pode realmente viciar no celular? Com certeza. O vício da criança é ainda maior do que o adulto. Nossa. Porque o adulto, ele tem as tarefas, ele precisa trabalhar, ele precisa estudar, né? Nós temos a vida adulta, nós precisamos fazer. E a criança, o dever dela qual é? Estudar. Enquanto criança é estudar, brincar, se divertir. Então, vicia ainda mais, porque o tempo
é maior, né? A maturação é menor, então vicia muito mais do que um adulto. O vício é relativo, né? Ambos viciam, tanto o adulto quanto a criança, mas a criança tem menos preparo psicológico para receber. E se a gente para analisar que as crianças não estão brincando muito mais, aí acende mais um alerta, né, Andresa? Exatamente. A dopamina, né, é um neurotransmissor do prazer, né, da recompensa. Então, quanto mais ela consome, mais ela quer consumir. Então, aí é gerado o vício, né? Ela sente prazer em assistir, ela sente prazer naquilo que ela está consumindo, então ela vai acabar consumindo cada vez mais. Se ela não tiver acesso a outros recursos, a outras habilidades, por isso que é muito importante a curadoria da família, né? E também a família trazer outros recursos para a criança, jogos, brincadeiras na área externa, né? Mesmo um momento ocioso ali da família, de uma conversa gostosa, prazerosa, desculpa, a criança ela vai acabar consumindo cada vez mais as redes sociais e sim se viciando, como a Nayara falou, né? Ela não tem essa maturidade, ela não tem esse controle para poder administrar isso emocionalmente. E hoje nós eu ouço das crianças, né? Voltando a dizer, tem um pequenininho, um filhinho pequeno. Nossa, mas eu tô com tédio. Eles falam, eu estou com tédio, o que eu tenho para fazer? Eles não sabem mais o que fazer, né? Então, por não saber o que fazer, vou pegar o celular, né? Ou celular, ou tablet, ou assistir televisão. Vou ficar ali. Aquilo me sustenta, de certa forma, né? Então, é muito importante o imediatismo, né? Você sabe que você dizendo isso, a criança não sabe mais o que fazer, mas é porque ela não consegue mais passar, vamos lá, 1 hora e meia brincando, não consegue. Então, é tudo muito rápido e parece que o tempo que elas têm é um tempo que triplicou. Né? Então ela fica ociosa sem saber o que fazer. Por quê? Porque no celular é tudo muito rápido, tudo muito rápido. E o brincar, Rúbia, dá, de certa forma, né, um trabalho muito bom. Mas dá trabalho. Sim. Você precisa parar de fazer, por exemplo, se a mãe está cozinhando, vamos brincar? Ela precisa parar de cozinhar para brincar. Exige tempo, né? Exige uma dedicação, né? Exatamente. Então, não, é mais rápido, né? O celular, é mais... mais fácil. Mais fácil. E tem um aceite 100%, Sim, né? Exatamente. Se a criança preferir brincar. Você quer o quê? Você quer brincar ou você quer ficar com o celular? Vou ficar com o celular, né? Então, acaba que tendo um aceite maior, né? E aí a gente precisa cuidar. Sem julgamentos aqui, a gente sabe que tá todo mundo vivendo numa correria muito doida, né? Você trabalha, tem que cuidar de criança e tem que orientar as crianças, porque eu acho que ficou mais dificultoso o cuidado, a educação hoje, com toda essa tecnologia, essa reviravolta que nós tivemos, e aí impacta mais ainda, né, na responsabilidade dos pais, dos cuidadores, da escola, né? Então, assim, sem julgamentos, a gente está aqui orientando com as nossas profissionais, estão passando orientações e a gente está aprendendo, nós aprendemos dia a dia, né? É importante a gente salientar isso, que às vezes tem a mãe, tem o pai que não tem outra opção a não ser entregar o celular para o filho em determinado momento, mas a gente precisa só orientar. E você entender que, de repente, você, num momento seu, pega o celular, faz lá uma curadoria, dá uma olhadinha, você pode restringir alguns acessos. Restringe os acessos e ofereça o celular, mas também ofereça um conteúdo que faça sentido para aquela fase da vida, né? Eu acho que a gente pode trabalhar dessa forma. Com certeza, com certeza. Exatamente isso que a Rúbia comentou.
restringir, né? E a Andressa já havia comentado, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Mas nós estamos aqui sem julgamento. Nosso objetivo não é esse. Pelo contrário, nós nos colocamos no lugar dos pais, né? Enquanto profissionais da educação, enquanto professora, enquanto neuropsicopedagoga. Por quê? Nós temos a empatia de entender, nossa, isso aconteceu, mas por causa disso e disso. Então, nos colocar no lugar do outro, mas sem julgamento. Porque assim como eu preciso deixar meu filho no celular para que eu possa trabalhar, tá tudo bem. Mas quando você tiver tempo, no final de semana, se você não trabalha, tire um tempinho com ele. Tenha um tempo de qualidade com seu filho. Aquilo vai criar memórias e vai ficar para sempre na cabeça. Então, é necessário trabalho? Ah, mas se eu não trabalho, eu não tenho como sustentá-lo. Ok, é isso mesmo. Mas tá tudo bem. Quando você puder, tente se reorganizar, e quando você puder, tenha um tempo de qualidade, tenha diálogo, tenha supervisão, né? Faça essa... Então, sem julgamentos, nós estamos aqui para sugerir. É isso mesmo. É importante a gente salientar isso, porque a gente sabe da vida corrida de todo mundo, né? E a gente sabe também que falar é mais fácil do que agir, né? E aí é só mais uma orientação. 8h58, a última pergunta do programa, e a gente já vai para as considerações finais. Vamos lá, vamos ver quem é que está conosco. Temos? Bora! Vamos lá, claro que temos. Juliana Souza, do Jardim Chapadão. Como os pais podem perceber no dia a dia se o conteúdo que parece inofensivo está começando a fazer mal para a criança? Andressa, vamos lá. Aquilo que nós já ressaltamos aqui, né? É observar o comportamento das crianças, né? O vocabulário que ela está expressando, se ela tem se isolado, né, dentro de casa, se ela tem mais consumido as redes sociais do que brincar, do que querer estar com os amigos. Eu acho que observando criteriosamente o comportamento da criança em casa, se há uma mudança, né, com certeza isso tem sido prejudicial a ela. Até porque você trouxe a questão da repetição e da reprodução, né? Se tiver algum conteúdo, a criança ela vai reproduzir algo parecido com aquele conteúdo que ela está consumindo, seria isso? Exatamente isso, né? Ela vai começar a ter acesso a isso e vai reproduzir, repetir isso. Então, se é algo inadequado, que não faz parte ali da maturidade dela, então, com certeza, ela está tendo acessos a conteúdos que não são para ela mesma. Exatamente, né? E a gente vai perceber, né? Porque a gente conhece os nossos filhos, Sim, né? Aí você vai falar, poxa, mas peraí, você aprendeu isso onde? Eu não ensinei, né? O convívio da nossa família não te ensinou isso. Quem está ensinando? De repente está lá no celular e você nem percebeu. Tá bom? Vamos lá, gente. É importante falar sobre isso porque é o nosso dia a dia e é o que estamos vivendo. Estamos vivendo isso, mas estamos aprendendo também a como lidar com toda essa situação. Agora, pontualmente 9 horas, e é isso, a gente quer deixar para você que a tecnologia ela não é vilã, não, é maravilhosa. Mas o uso sem orientação pode sim trazer consequências importantes, né? O desafio que fica é encontrar o equilíbrio entre a inovação, o entretenimento, né, e a responsabilidade, principalmente para as nossas crianças e adolescentes. Quero agradecer a participação, então, das nossas professoras, profissionais de educação e também trabalhando aí na área da saúde mental, né? Trabalhando com as crianças, os adolescentes, orientando a gente. Acho que foi de grande valia essas informações que vocês deixaram para nós. Quero agradecer você, Andressa. Obrigada pela sua participação. Considerações finais, por favor. Eu que agradeço, né, a oportunidade, né, de participar do programa, poder trazer um pouco daquilo que eu tenho estudado, buscado para orientar as famílias, para trabalhar com as crianças e com os adolescentes. E que foi muito importante estar participando aqui. Eu estou à disposição, né, para ajudá-los nessa jornada aí, né? Não podemos mais
voltar atrás, mas a gente pode reconstruir. Exatamente, é isso. A gente pode reconstruir e fazer uma jornada diferente, mais leve, principalmente quando a gente fala das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada, Andressa. E a Nayara também, né, trazendo pontos importantes, fazendo uma troca bem legal com a gente. É algo, um conteúdo de muito conhecimento para todos nós. Muito obrigada pela sua participação. Considerações finais. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande estar aqui, aprendendo junto com vocês, compartilhando informações com vocês. Também me coloco à disposição e quero deixar uma pequena frase que, ao estudar, eu li e achei muito importante. Tão importante quanto ensinar a ler e a escrever, é importante entendermos o conteúdo digital que as nossas crianças estão consumindo. Então, ler e escrever, super importante. Mas a cultura digital está aí, ela não vai mais sair, na minha opinião, né? Ela não vai ser mais retirada, mas nós precisamos entender e compreender melhor o que nossas crianças estão assistindo. É isso mesmo, né? Não tem retrocesso, é só evolução daqui para frente. Precisamos evoluir, mas precisamos entrar no mundo dos nossos pequenos para a gente entender, né, o que eles veem, o que eles absorvem e a gente fazer disso, de repente, uma mudança e trazer mais qualidade de saúde mental, de vida para as nossas crianças e adolescentes. Eu quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua presença, né? Porque você está com a gente, você mandou a sua pergunta e participou conosco do nosso programa. Quero lembrar que ao meio-dia nós temos Câmara Notícia com o Gabriel Castro. Daqui a pouquinho a Iria já está chegando direto da Central de Informações, trazendo informações atualizadas aqui de Campinas, do Legislativo, Brasil, mundo, cotação de euro, dólar e muito mais para você. E amanhã, sexta-feira, gente, amanhã é feriado, né? Primeiro dia do mês de maio. O Estúdio Câmara traz um tema importante e atual. A gente vai falar da anedonia ocupacional. O que é isso? É a perda crônica da capacidade de sentir prazer, motivação ou a satisfação ao próprio trabalho. Em vez de um cansaço comum, a pessoa que tem essa anedonia, ela sente uma apatia profunda pelas tarefas profissionais, sem celebrar conquistas, né? Acaba enxergando a rotina de forma mecânica. Geralmente é um sinal de alerta para esgotamento ou depressão. Mas aí fica uma pergunta: por que as pessoas estão perdendo prazer no trabalho? Quais são os impactos disso na saúde mental e também na produtividade? Amanhã a gente conversa então sobre anedonia ocupacional, um tema bem relevante e importante no dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Um grande abraço para você, fique bem, continue ligadinhos na programação da TV Câmara Campinas e a gente se vê então amanhã em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Valeu, tchau, tchau, bom dia.